Oi pessoal, a gente vai começar mais uma aula, especialmente hoje não vai ser uma aula no formato editado, como eu estou acostumada a transmitir para vocês. De qualquer modo, eu tenho conteúdo para passar para vocês, né, da aula de Pilates. Espero que vocês utilizem esse conteúdo para manter a rotina ativa de exercícios, tá? O primeiro exercício, na verdade, é uma recapitulação do posicionamento da coluna neutra, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar um cabo de vassoura, a gente vai sentar de lado para o encosto da cadeira, é assim que eu vou me posicionar para vocês me verem, e vou encostar com as mãos, uma em cima e outra embaixo, na altura da lombar, vou encostar o bastão ao longo da minha coluna. Os 3 pontinhos que o bastão vai ter contato com a minha coluna é o occipital, o espaço entre as escápulas, a região torácica e a região do sacro, tá? E assim eu vou fazer por 15 repetições, inclinações para frente e para trás, pequenas inclinações para frente e para trás, só para com o movimento vocês não deixarem de sentir o contato desses 3 pontinhos no bastão, certo? Vamos lá! A minha mão de baixo, eu estou encostando o dorso da minha mão na ponta de baixo do bastão, certo? Já vou começar a fazer a inclinação, encostando primeiro occipital, torácica e sacro. Eu fiz poucas repetições, tá? Mas vocês podem fazer a série completa de 15 repetições. Lembrando que o olhar, como eu vou estar em coluna neutra desde o occipital, o olhar ele vai modificar. Eu vou, à medida que inclino para trás, eu vou olhando um pouquinho para cima, tá bom? Para todo o corpo acompanhar essa inclinação. O próximo exercício, a gente vai trabalhar mais com a articulação do tornozelo, tá? Para isso eu vou utilizar a parede. E o que eu vou sentir no exercício? Além da articulação do tornozelo, eu vou sentir tibial anterior das 2 pernas e, dependendo da flexibilidade e elasticidade de cada um, vai sentir um pouquinho panturrilha mais próximo do tendão, certo? Vamos lá buscar uma parede então na casa de vocês. Aqui eu vou manter em contato com a parede novamente o meu occipital, minha torácica e meu sacro. E calcanhares também, tá? A gente vai deixar os calcanhares encostados no rodapé. As mãos podem ficar um pouquinho afastadas do tronco e espalmadas na parede. Por 20 repetições eu vou agachar, sem perder o contato agora desses 4 pontos, occipital, torácica, sacro e calcanhares. Eu vou agachar até o limite de eu conseguir manter meus calcanhares cravadinhos no chão, tá? A distância entre as pernas é a largura do quadril de vocês, tá? Então vamos fazer 20 repetições, abaixo o máximo que vocês puderem, no limite de manter calcanhar e sobe, sempre mantendo o contato dos 4 pontinhos. Eu novamente fiz poucas repetições, tá? Para poder deixar mais compactadinho o vídeo, mas vocês podem estender para 20 repetições, porque é um exercício leve, não demanda muito esforço, é só concentração e atenção para o alinhamento correto da coluna e o esforço que vocês estão sentindo, seja na frente da perna ou posterior da perna. Agora a gente vai para um próximo exercício, vamos voltar a utilizar a cadeira. Eu vou sugerir agora que vocês façam 3 movimentos num só exercício. Só recomendo que o pessoal mais idoso não faça esse exercício agora, porque depois eu vou oferecer para vocês uma alternativa, tá? Então esse exercício eu vou precisar
de uma cadeira encostadinha firme num móvel fixo ou numa parede mesmo, tá? O que a gente vai fazer? De pé, um arco do pé eu vou apoiar na quina da cadeira, a perna de baixo de apoio vai ter que estar alinhada com o quadril direito e o tronco alinhadinho, espichando para o teto, tá? Com equilíbrio, concentração, eu vou suspender calcanhar bem alto, controlo a descida de calcanhar, com o tronco na vertical e sem fazer rotação, eu vou dobrar meu joelho lateral e o meu isquio vai tentar chegar bem pertinho do calcanhar esquerdo. Aí estendo pernas para a gente fazer flexão lateral depois, com o ombro bem soltinho e relaxado. Tá? Vou repetir mais uma vez. Pontinha do pé com equilíbrio. No retorno, controle. Tronco na vertical sem rotação. Isquio pertinho, isquio esquerdo, pertinho do calcanhar esquerdo. Estendi. E faço flexão lateral de tronco. Tá? Esse exercício eu sugiro que vocês façam entre 10 e 12 repetições cada lado, tá bom? Sempre com atenção. Se mesmo assim houver dificuldade em equilíbrio, vocês podem pôr outra cadeira na frente de vocês, com o encosto, né, pertinho, para se precisar vocês apoiarem um pouquinho no encosto da cadeira, para evitar que vocês caiam, né? Agora, para quem é idoso, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pedir que vocês façam separadamente os movimentos do exercício. Então a gente fica com a pontinha do pé no chão, um pé fica no apoio e o outro cruza bem lá embaixo no tendãozinho. Eu vou lá encostar o topo da cabeça no teto, suspender calcanhar e voltar. Vamos fazer 20 uma perna e daí troca 20 outra. Sempre se preocupando com que o cós da calça fique alinhado, ou seja, quadril direito, quadril esquerdo na mesma linha, tá bom? Então fez lado esquerdo, fez perna direita, aí agora eu vou ficar nesse ângulo aqui, depois eu mudo. A gente vai fazer a segunda parte do movimento, que é a flexão lateral do joelho. Com os pés em rotação, direito para direita, esquerda para esquerda, seguro no assento da cadeira, no encosto da cadeira. Do meio, tronco na vertical, eu vou dobrar meu joelho com a mão aqui, estendo para daí alternar para o outro lado, tá? Assim vocês podem fazer 30 com o tronco bem de pezinho, que vai dar 15 para cá e 15 para lá, sempre de forma alternada, tá? Vou fazer de costas, a perna fica afastada mais de 1 metro, tá? E o tronco vai ficar bem na vertical. Nesse exercício, a gente também vai sentir bastante articulação no tornozelo, assim como aquele que a gente fez na parede, tá? E para complementar essa sequência de 3 movimentos, tá? Eu vou sentar na cadeira do meio para frente, espicho meu tronco naquele alongamento axial que a gente recapitulou no começo, com o cabinho de vassoura encostando em occipital, em torácico, em sacro. Aí eu vou, ó, fazer a flexão lateral de tronco, deslizando a minha mão de baixo no pé da cadeira e segurando para não cair. O meu quadril esquerdo não vai descolar do assento. Volto as 2 mãos, subo à direita, flexão para a esquerda, quadril direito bem cravadinho no assento da cadeira, tá bom? Esse exercício de flexão lateral vocês podem fazer 20. 10 um lado, 10 o outro, sempre alternando, certo? O próximo exercício que a gente vai fazer, ainda utilizando a cadeira, é para o centro de força, tanto reto do abdômen quanto oblíquos do abdômen. E eu incluo no objetivo, né, de centro de força a musculatura do assoalhozinho pélvico, tá? Então a gente sempre vai entender como parte do centro de força a musculatura do glúteo e assoalho pélvico. Vamos lá para o próximo exercício, então. Eu já posicionei a cadeira e bem pertinho do sofá. Eu vou utilizar o sofá. Eu vou sentar de lado para o encosto da cadeira, vou sentar no meio dela e eu vou encaixar os meus pés embaixo do sofá.
O exercício é a gente fazer uma inclinação para trás e para frente do tronco. Mas o tronco ele vai ter que estar, a coluna vai ter que estar neutra, né? Alinhado os 3 pontinhos, occipital, torácica e sacro. Eu desço, eu inclino na inspiração e volto na expiração. Eu só vou descer o que eu consigo voltar com um esforço moderado. Eu sugiro que vocês façam 12 repetições desse exercício. A pontinha dos dedos vai estar encostada no occipital, sem fazer projeção do pescoço e cabeça para frente. Eu fiz 3 repetições para a gente não se estender muito no vídeo, tá? Agora, pensando na lateral do tronco, eu vou dobrar minha perna esquerda, encaixar o meu pé direito no sofá, meus 2 isquios vão estar acomodados no assento da cadeira, porém, quando eu fizer a flexão lateral para a esquerda, com o tronco, o peso vai acabar indo um pouco mais no meu isquio esquerdo, tá? Pontinha do dedo no occipital, sem projeção do pescoço. Posso fazer a flexão inspirando e subo expirando. Certo? Vou fazer para o outro lado, só para não ficar dúvidas. Dobro minha perna direita, meu pé esquerdo, minha perna esquerda fica esticadinha para encaixar no armário na hora que eu fizer a flexão pro lado direito. Quando a flexão for pro lado direito, o peso vai um pouquinho mais no isquio direito. Pontinha aqui, flexão. Prontinho, tá? A gente já deu um pouco mais de atenção para a região do abdômen, certo? Em seguida, a gente vai para um outro exercício em que eu vou mobilizar a coluna em rotação. Eu vou mostrar em 2 posições. Primeiro de frente para vocês e depois virada de costas, tá? Então, eu vou ficar sentado normal na cadeira, como se fosse apoiar minha coluna no encosto. Os pés bem cravadinhos no chão, calcanhares abaixo de cada joelho. Eu vou sentar do meio para a ponta. Eu preciso dar um espaço atrás para o meu tronco. Sem mexer o quadril, a pelve, né, e estar sentada facilita, né, a gente não mexer tanto. Eu vou com o ombro bem relaxadinho, girar meu rosto e fazer rotação para a direita. E vou alcançar as 2 mãos na lateral do encosto da cadeira. Solto devagarzinho, sem fazer movimento brusco, eu rodo para o outro lado. Solto, inspiro e na expiração concluo a rotação. Aqui é muito importante que durante a rotação vocês não encolham o tronco de vocês. Deixe o tronco sempre com a ideia de crescer. Esse alongamento axial que a gente chama. Então é bem importante que vocês mantenham a ideia de coluna neutra, que é a ideia que a gente recapitulou no início da aula com cabo de vassoura, né? Então o tronco sempre em crescimento, inclusive cervical, para poder fazer a rotação. O rosto ele vai acompanhar a rotação. Se eu fizer a rotação para a esquerda, eu vou olhar lá para trás, passando antes pelo lado esquerdo, e meu queixo vai estar na linha do horizonte. Então lembrem, vamos fazer 10 para um lado, 10 para o outro, alternando. Total vão ser 20 repetições alternadas, certo? Agora eu vou, só para demonstrar para vocês, ficar de costas para vocês verem como é que fica essa rotação em outro ângulo, tá? Quem tiver dificuldade, né, e com a rotação, com a amplitude da rotação,
não insistam em fazer uma com amplitude grande e com dor, tá? Então a gente vai até onde não tem ponto nenhum de dor. A gente vai até onde o exercício for confortável para a gente executar, certo? Agora é hora da gente trabalhar um pouquinho o membro superior, certo? Vão ser 2 movimentos num exercício só. Nesse caso é necessário que vocês usem algum pezinho, o que pode ser um halter para quem tiver em casa. Quem tiver pode encher uma garrafinha de água, pode ser de 1 litro, de 600 mililitros, pode ser até 1,5 litro ou mais ainda quem tiver, né? E também eu improvisei, além do halter que eu tenho aqui em casa, eu improvisei uma caixinha de suco, dá pra gente usar também. Eu vou mostrar para vocês esse exercício em 2 ângulos, tá? Mas é importante que vocês entendam que a gente vai trabalhar uma extensão do braço e flexão do antebraço, para trabalhar ombro com peso. Eu estico, o braço vai à frente, o cotovelo aponta para o teto e eu encosto o pezinho na escápula. Desfaço, estendo e repito, tá? Então primeiro eu vou fazer de costas para vocês e depois eu faço de lado. Eu fiz com halter, agora eu vou fazer com a caixinha de suco. Mas quando vocês se posicionarem, é muito importante que o tronco esteja com aquela ideia de alongamento axial e bem alinhadinho com a pelve, tá bom? Vou fazer de lado, então eu vou deixar a cadeira posicionada para eu ficar de lado para o encosto da cadeira. Agora eu vou utilizar a caixinha de suco. É importante que vocês sentem bem na beiradinha da cadeira para o suco ou o peso não bater na beiradinha da cadeira. Posso segurar com a outra mão no encosto, alinho o tronco, extensão do braço para trás, flexão de antebraço, estico o antebraço, flexão do braço para frente, cotovelo aponta para o teto e o peso encosta na escápula. Estico, desço o braço, flexão, estico, subo o braço no teto, peso na escápula, estico de volta e desço, tá? Então eu recomendo que vocês façam aproximadamente 12 repetições desse exercício. A repetição varia também conforme o peso que vocês estão carregando. Se o peso é uma caixinha, por exemplo, a gente pode fazer até mais repetições, fazer 15 repetições, quase 20. Quem tiver com um pouco mais de peso pode ficar nas 12 repetições mesmo, certo? Agora a gente vai fazer uma extensão de coluna. Essa extensão de coluna, para quem não tiver em casa a bola do Pilates, a gente pode usar a cadeira, tá? Eu não vou forrar a cadeira, mas eu recomendo que em casa vocês forrem para não ficar muito desconfortável e machucando as costas, tá bom? Então a gente vai fazer de conta que essa cadeira é a bola e vamos deitar por cima dessa cadeira e permanecer na posição de extensão por 10 tempos de respiração. Nesses 10 tempos de respiração, a gente vai inspirar, expandir costelinhas abaixo do diafragma. Quando soltar o ar, o diafragma volta e as costelinhas fecham e descem, tá? Relaxa bem ombros, soltem braços para trás, soltem cabeça, soltem pelve. A ideia é vocês se esparramarem em cima da cadeira. Vamos lá. Eu sento bem na beiradinha, tá? Encosto a lombar, deito e solto o braço.
Eu fiz só 3 tempos de respiração, pra gente não se estender muito no vídeo, mas vocês podem tentar fazer caprichar mais na extensão se vocês deitarem um pouquinho mais para trás. Em vez de você sentar mais na frente para deitar, pode deitar um pouquinho mais para trás para aumentar a extensão do tronco, tá? Então, quando eu deitei um pouquinho mais para trás, bem pouquinho já deu diferença e eu consegui tocar as minhas mãos no chão, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho coxas, tá? No exercício de levantamento. Então, assim, se eu trabalhar na cadeira, que é um pouco mais alta que meu sofá, o exercício vai ser mais moderado. Se eu quiser trabalhar um pouquinho mais pesado, eu vou procurar um assento um pouquinho mais baixo. Então eu vou começar a fazer na cadeira e depois eu vou para o sofá. Uma perna de apoio só é que vai apoiar no chão, ao calcanhar abaixo de joelho. A outra perna eu estendo, mesmo que baixa, tá? Posiciono, para manter as escápulas alinhadas, eu posiciono tipo o braço do gênio da lâmpada. Eu inspiro dessa forma e na expiração, com equilíbrio, eu vou me levantar da cadeira. Encaixo o pelve para trás e controlo a descida na hora que eu sentar. É bem importante que a gente consiga manter o alinhamento do joelho, o quadril, joelho e tornozelo, certo? Vou me afastar um pouquinho para vocês verem como um todo, né? Eu inspiro embaixo e na expiração eu subo. Controlo a descer, tá? Então vamos fazer 10 repetições com uma perna, 10 com outra. E depois volta a fazer mais 10 com a esquerda e 10 com a direita. 20 cada lado. Agora eu vou mostrar para vocês no sofá. No sofá eu vou ficar sentadinha aqui. Vou fazer com a outra perna, vou inspirar e quando soltar o ar, eu subo. Me equilibro, controlo a descer, volto. Tronco alinhado, inspira, quando soltar o ar, eu subo. Me equilibro, controlo a descida, tá? Então, uma pequena diferença de altura entre sofá e cadeira já é um grande passo para tornar o exercício avançado. Então vamos fazer 10 uma perna, 10 outra. Volta 10 e 10, certo? Vamos para o próximo exercício. Para fortalecimento de braço, eu vou, usando a cadeira, eu vou fazer um exercício deitada no chão. Eu vou deitar por baixo da cadeira, tá? E o exercício consiste em me levantar do chão, mas segurando nas laterais da cadeira. Certo? Eu vou dar 2 alternativas para esse exercício. Quem não conseguir fazer desse jeito, eu vou apresentar outra alternativa. Então, o que eu fiz? Eu fiquei numa posição de prancha, só que de barriga para cima. E na hora que eu me puxei, eu levantei a perna, a pelve, o tronco e a cabeça, tá bom? Tem que ter muito cuidado para vocês não virarem a cadeira, tá? Por isso que eu vou deixar a minha mão segurando mais perto da quina, mais próxima da quina, e um pouquinho mais, quase acima do meu peito, tá bom? Para quem não conseguir fazer esse, eu vou sugerir que vocês não tirem a pelve do chão. A gente, com a força do braço, vai levantar tronco e cabeça, tá bom? Só que sem arredondar o tronco. A gente vai manter a ideia de coluna neutra ainda.
Então, observem que essa segunda alternativa, eu flexionei meus joelhos, tá bom? Então, como essa segunda alternativa é uma opção mais leve, vocês podem fazer um pouquinho mais de repetições também, tá? Se, por exemplo, para a primeira alternativa, vocês fizeram 15 repetições, com intervalo ou não, esses vocês podem fazer aproximadamente 20 repetições com intervalo na metade, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês um educativo para a gente conseguir fazer teaser. Quem ainda não conseguiu fazer o teaser, tá? Eu passei numa outra videoaula e eu vou voltar a passar de novo, só que agora com educativo. Para quem não sabe, não lembra, né, qual que é o teaser, que é um exercício do Pilates clássico, eu mostro agora, tá bom? Deitada no chão, eu vou suspender pernas e braços ao mesmo tempo. Os braços esticados vão ficar paralelos às pernas esticadas. Então esse que é o teaser. Só que para a gente conseguir fazer com mais facilidade, o que eu posso fazer? Eu vou utilizar um rodo de limpeza. Tá? Eu trouxe aqui um e a gente vai fazer o seguinte: prender os pés no rodo, na parte de baixo, e vou deitar segurando mais perto da extremidade do rodo e do cabo do rodo, e vou subir escalando o cabinho do rodo e suspendendo minha perna. Esse movimento de perna e braços e tronco subirem são moderados e fluidos, tá? A gente sobe devagarzinho, sem movimento abrupto. Quem ainda tiver dificuldade, pelo menos nas primeiras, pode fazer com a perna dobradinha, tá? Eu posso subir tronco e braço com as pernas, com os joelhos dobrando aos poucos, tá? Certo? Então esse aqui a gente pode fazer aproximadamente 12 repetições. Quem tiver mais avançadinho pode fazer 12 e depois tentar deixar o rodo de lado e tentar fazer sozinho, por exemplo, tá? Então não tem muita desculpa pra gente não fazer esses exercícios um pouco mais avançados, talvez. Claro que se houver dor, desconforto, a gente não insiste com a série de exercícios. A gente tem que tomar cuidado, se concentrar e perceber as sensações do corpo enquanto a gente está realizando o exercício, tá bom? Então quem sentir dor, não façam, tá? Pulem o exercício ou diminuam a amplitude, mas não precisa fazer. Então eu tirei agora a basezinha do rodo e vou fazer um relaxamento, tá bom? Então eu vou utilizar o cabinho da vassoura para massagear abaixo do meu occipital, tá bom? Sentiu o occipital aqui? Essa musculatura abaixo do occipital acumula bastante tensão e a gente pressiona e sobe e desce o bastão, tá? Vou apontando para frente, jogo o cabelo pro lado e agora eu faço abaixo do occipital do meu lado esquerdo. Tá? Bem atrás da orelha, é bem bom passar atrás da orelha. Posso descer um pouquinho perto do ombro, massagear o trapézio. E vou para um lado e para o outro quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Para finalizar com mais um relaxamento, a gente vai usar a cadeira e numa superfície antiderrapante, que é para o bastão não ficar liso demais, eu vou apertar bem o pé contra o bastão e massagear. Eu vou e volto, tá? Eu posso ficar mais no calcanhar,
Eu posso virar o joelho para dentro e massagear o arco do meu pé, tá? Pressiona bem. Posso chegar mais perto dos dedinhos, certo? Fez um lado, ó, volta pro calcanhar, troca pro outro, tá? Quanto mais pressão, né, e peso do corpo tiver pressionando, né, o bastão, melhor. Vira o joelhinho para dentro para massagear arco plantar. Chego nos dedinhos, espalho bem os dedinhos em cima do bastão, certo? É isso, gente. Então, o relaxamento, nem vou dizer quantas repetições, porque vocês podem fazer à vontade, é o que a gente precisa mesmo. Eu aguardo vocês para a próxima aula, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a maior parte dos exercícios e a gente se vê em breve de volta.